Antes de conversar com o Luiz Gustavo, que já está aqui hoje, a gente fala, gente, sobre lentes de contato. Luiz, eu estava até, antes aqui de você chegar, eu estava falando, gente, os erros, não são erros, né? De lente de contato. Como que eu falei assim, gente, eu não vou falar erro, porque depois eu posso estar falando aqui errado, depois o povo vai cair em cima de mim e dizer, não errei, eu não errei. Mas como que eu falo? Casos... Iatrogênicos, né? Iatrogênicos? Isso, eu nunca nem tinha ouvido essa palavra aí, Luiz, pelo menos, mas tudo bem. Iatrogênicos, pronto. Casos iatrogênicos aí, que acontecem em pessoas que fazem, colocam lentes de contato. Eu fiquei impressionada com os casos que o Luiz compartilhou nas redes sociais, né, gente? E assim, fazer de uma forma aleatória acaba dando nisso, né? E grandes problemas, né? Muitos problemas. Muitos problemas. E a gente já vai conversar com ele. Você pode conversar também junto com a gente aqui. Hoje a gente vai falar de casos, assim, excepcionais que eu fiquei impressionada. E a gente vai falar de sorriso, que é uma coisa tão importante pra gente, né? Na verdade, é a porta de entrada, é o sorriso da gente. Um sorriso perfeito passa por uma boa imagem, pode ajudar a destacar no meio social, profissional, familiar também. E na busca pelo sorriso perfeito, veio um boom aí de como é que eu posso falar? De pastilhas na boca do povo. Eu quero ficar com um sorriso bonito. Lá vai o povo colocando pastilha. Aí colocava umas pastilhas branco que Ave Maria. Tá chique, não sei o quê, papapá. Vários procedimentos estéticos aí nos dentes, achando que tava maravilhoso. Mas além de garantir esse sorriso, gente, aí como é que anda a saúde desses dentes depois que vocês colocaram aí essas lentes de contato? Menina, e a massa já tá boa. Olha a massa aqui, já. Deixa eu mostrar, mostra aí pro pessoal de casa. Ó, a massa, e é rápido, né? Rápido, mas tem que bater. Tem que deixar descansar? Tem, uns 20 minutinhos já tá no ponto. Então tá, então vamos lá. Aí dá tempo pra gente provar, né? Hoje eu recebo aqui nesse especialista, meu querido amigo, um dos profissionais mais renomados da nossa estado, do nosso Brasilzão. E eu fico muito feliz dele ser aqui de Teresina, né? E a gente poder contar com um profissional tão capacitado. Assim como eles, a gente tem outros excelentes profissionais aqui, mas também tem alguns outros profissionais que deixam a desejar, né? Fazendo procedimentos assim, torto e a troncos e barrancos e que acabam trazendo outras preocupações. Luiz, obrigado por você estar aqui hoje, né? Atrapalhei seu treino. Veio de uma viagem, né? Veio de uma viagem, eu vi, ele estava desbravando Piauí. A Serra da Capivara, o Piauizão, um lugar maravilhoso, né? Recomendo a todos, todo Piauí já deve conhecer. Já conheço, e realmente recomendo também, é um lugar lindo, é mágico, né? Encantador, tem uma energia surreal lá, né? Fantástico. E Luiz está aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema. Por que eu pedi para a gente falar sobre esse tema? E alertar também muitas pessoas, né? Eu vi casos que eu fiquei impressionada, você compartilhando, né, Luiz? Eu sei que a gente tem que ter um certo cuidado ao falar, né? Mas realmente é impressionante. Meninas, se as imagens já estiverem ok, eu queria já que a gente já começasse com as imagens para a gente compartilhar com o pessoal de casa e mostrar que lente de contato não é brincadeira. Não é você chegar no dentista e você dizer assim, eu tenho dinheiro para pagar e eu quero colocar. Não, essas não, as reais mesmo. As imagens reais, de casos reais aí de pessoas que colocaram lentes de contato de uma forma errônea. O que acontece hoje, assim, existe um boom da estética, né? Boom total, né, Luiz? As pessoas cada vez procuram mais procedimentos estéticos, faciais, corporais, né? E dentários. E as pessoas, às vezes, existe hoje uma verdadeira moda de sorrisos brancos demais, sorrisos com dentes grandes, volumosos. E muitas vezes esses procedimentos são feitos alheios a uma condição de saúde, né? Você precisa primeiro entender, fazer o paciente entender que é preciso ter saúde, é preciso ter uma boa oclusão, ou seja, um bom relacionamento, um bom encaixe das arcadas e não só simplesmente cuidar ali daquela fachada. E o que a gente tem visto, as pessoas se preocupando muito com essa fachada, né? O que aparece. E lá atrás a gente tem uma série de outros problemas que depois vão repercutir em doenças periodontais, perda de osso, perda de gengiva, perda até dos dentes, né? Problemas articulares. Você que tem um problema seríssimo, que né? A gente vem tratando, sabe muito bem quais são as consequências, né, de você não ter uma arcada bem ajustada e dores na articulação. Você não consegue dormir direito, você não consegue mastigar, você não consegue... Isso é horrível.
Então a gente tem alertado muito, são procedimentos, eu tenho 20 anos de formado, são procedimentos que eu faço desde que praticamente me formei. Mas sempre cuidando para que sejam feitos com uma boa indicação nas pessoas que realmente precisam, né? Sempre evitando pessoas... As pessoas chegam, né, Luiz, nos consultórios e dizendo assim, olha, eu quero o dente dessa pessoa. Acontece demais. Igual o corpo, né? Cirurgião plástico. Olha, eu quero essa barriga, eu quero esse seio, eu quero esse bumbum, eu quero esse sorriso. Existe uma idealização, né, de beleza, né? As pessoas ficam se comparando. E nem todas as arcadas e nem todos os dentes, eles se encaixam naquele rosto, naquela boca. Então a gente tem que orientar o paciente da forma correta, explicar para ele que aquele caso tem limitações ou que aquele caso precisa de um preparo anterior, um preparo ortodôntico, às vezes um preparo cirúrgico, né? Não é só simplesmente chegar lá e colocar lente. Infelizmente, alguns profissionais aceitam esse tipo de imposição, de proposta. Eu tenho dinheiro, eu quero pagar, faz. Faz, né? Quantos pacientes me procuram, eu indico um outro tratamento, eu falo, olha, você é muito jovem, você não precisa fazer esse tratamento, não agora, quem sabe daqui a alguns anos, mas não é o momento. E as pessoas acabam, depois eu encontro essas pessoas em outros lugares com os dentes feitos por um outro profissional. Todo bonitão externamente, mas por trás... E aí não tinha aquela indicação, não era um paciente o paciente, para você ter uma ideia, na clínica... Pacientes com menos de 24 anos, dificilmente eu faço lentes de contato, porque são dentes muito jovens ainda. Às vezes um outro procedimento, um clareamento. Muita coisa pode acontecer. Uma cosmética com resina, com algumas coisas que você pode fazer que evitariam um desgaste de um dente para uma lente de contato. Que é um assunto que a gente tem que abordar, que é justamente essa questão do desgaste, né? Existem muitos profissionais que usam essa estratégia de marketing de dizer assim, a minha lente é sem desgaste, resina composta. Você tem dois tipos de materiais para fazer lentes de contato, cerâmica, resina composta. Todos exigem algum tipo de desgaste, em maior ou menor grau, mas sempre tem algum desgaste do dente, para que você adeque aquela faceta ao volume, ao espaço que você tem, à oclusão que você busca. E a necessidade, né, do momento. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. Nem todos os dentes têm um desgaste excessivo. O que a gente encontra de iatrogenia muitas vezes são desgastes excessivos. Os profissionais pesam a mão na broca na hora de desgastar os dentes, desgastam demais. E é por isso que a gente vê nas redes sociais aqueles dentes bem pequenininhos. Meninas, vocês separaram algumas imagens? Eu acho que as meninas não colocaram. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para elas separarem as imagens, para a gente poder mostrar para o pessoal de casa o que a gente está falando, tá bom? E aí depois a gente volta para cá de novo. Tudo bem. Para a gente, porque eu preciso mostrar, caracterizar o que a gente está falando. Perfeito. Né? Para o pessoal de casa acompanhar e ver o que a gente está mostrando aqui, falando, porque a gente já, o pessoal de casa, poxa, mas e como é, Stefania? Como é que funciona isso? O que eles estão aí falando? Quando a gente visualiza, a gente consegue entender melhor. Perfeito. E até ajudar mais as pessoas de casa a não ir procurar esse tipo de saída estratégica, né? Perfeito. Não, meu dente coisa, vem que assim, vou botar a lente. Não é assim, não né? É assim. Não é assim, não é isso? Então, vamos lá, separar direitinho aí, vamos organizar. E aí eu volto pra cá de novo pra gente continuar e trazer. Bom, e a gente já volta aqui com o Dr. Luiz Gustavo, você que está nos acompanhando. A gente tá falando sobre lentes de contato. Eu não consegui aprender o nome, Luiz, existem várias formas de chamar, né? Laminados cerâmicos, facetas de porcelana e lentes de contato. E os erros? Iatrogênicos. Sobre as iatrogenias. Das lentes de contato. E agora a gente já está com as imagens, a gente já pode compartilhar com o pessoal de casa. Vamos colocar aí as iatrogenias. Essa é uma iatrogenia? Vamos lá, deixa eu só explicar. Não posso dizer que é uma iatrogenia especificamente, mas é do que a gente vai falar, né? Aí são imagens de influenciadores, pessoas públicas, né? A gente tem várias imagens dessa na clínica, de pacientes que procuraram para retirar facetas e a gente encontra por baixo dentes assim, extremamente desgastados, né? Eu não posso usar imagens dos meus pacientes para preservá-los, mas aí como são imagens públicas, as pessoas publicaram, a gente está colocando. Então assim, veja, geralmente quando você tem um desgaste, você tem um dente natural, um dente rígido e você desgasta ele excessivamente para colocar uma lente,
você pode dizer que isso é uma iatrogenia. Não havia necessidade de um desgaste tão grande. Agora, existem casos em que o paciente realmente tinha um dente que estava muito estragado, já era um dente tratado canal e houve uma necessidade maior de desgaste. Mas quando eu observo a maioria desses pacientes que a gente vê aí, são pessoas jovens. É isso que eu ia falar, são pessoas entendeu? jovens. São dentes jovens. A gente viu a Virgínia é super jovem. A Simária, né? Então são pessoas que provavelmente tiveram um contato com um dentista que não teve aquele cuidado de preservação dos tecidos. Luiz, é uma iatrogenia? Não, aí não. Aí um dente, provavelmente um dente... Doente, né? Um dente que estava com um escurecimento muito grande. E ali é uma fase de... Aí mostrando uma fase do preparo. De construção, né? De construção. Aí eu pergunto, por que tem que desgastar? Tem que desgastar para criar um espaço para a cerâmica. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se você tem um dente, o dente tem um volume. Para que você possa capear esse dente, você tem que voltar ao mesmo volume anterior. Então, você tem que tirar para repor na faceta ou na lente de contato aquele mesmo volume anterior. Por isso que você precisa fazer um desgaste. Se você simplesmente chega e coloca uma lente de contato com resina ou com cerâmica por cima daquele dente sem um desgaste, você cria um volume excessivo. O paciente, quando falar, vai ficar salivando, cuspindo, né? A gente vê muito isso. Como eu vi, como a gente viu assim que surgiu esse boom, as pessoas com as pastilhas, né? Isso, os Mentex que chamam, né? Então, além disso, você cria um volume na área da gengiva, o alimento fica preso ali. Quando a pessoa está comendo, fica alimento. Aí você vai ter acúmulo de bactérias, você vai ter inflamação gengival, sangramento, mau hálito, uma série de problemas relacionados a facetas que não estão adequadamente encaixadas ou com o seu volume correto. Gente do céu, olha, é uma coisa assim que eu fiquei impressionada. Com esse boom da estética, com esse boom das lentes de contato, né? E, obviamente, com o grande volume de casos iatrogênicos, de casos com problemas, há um pouco mais de um ano atrás, resolvi comprar um aparelho que ajuda na remoção dessas facetas. É um laser de alta potência, um laser de Erbium, porque retirar uma faceta dessa é muito difícil, é muito trabalhoso. Quando ela é colada para aquilo durar a vida muitos anos, a vida toda. Então, tirar uma faceta dessa é muito trabalhoso e muito desconfortável para o paciente, porque é feito tem que cortar ela. Pode ter algum trauma? Pode sim. E nesse corte você pode desgastar um pouco mais o dente ainda, porque você está cortando a faceta ali, você muitas vezes não sabe se já terminou de cortar a faceta e você já está pegando no dente. Então a gente adquire um aparelho que é um laser, que você aplica esse laser sobre a faceta e ela descola a faceta. Então a gente tem feito muito, é isso que você deve ter visto nas minhas redes sociais. Foi isso que eu vi, aí quando você tira a faceta, tá lá, o dente podre, furado, quebrado, muitas vezes com cárie por baixo, né? Porque não foi feita uma cimentação adequada, houve uma infiltração e problemas que vão acontecendo ali sem que o paciente perceba. Quando a gente tira, muitas vezes tem cárie, tem manchamentos, né? Tem fraturas nesses dentes. O dente às vezes já tem que fazer um tratamento de canal, porque houve uma necrose pulpar. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que escolher um bom profissional. Existem milhares de bons profissionais. A gente tem algumas perguntas aí nas cartelas de telespectadores, mas antes eu queria que você me dissesse qual a diferença da resina para a lente de contato. Se com a resina também pode acontecer a mesma coisa, porque eu tenho resina aqui nesse meu dente, né? Fiquei aqui com ele aqui. Não, a diferença no caso da resina para a cerâmica. São dois tipos de materiais odontológicos, né? A resina, ela permite que o dentista faça essa remodelação, esse redesenho do dente ali na hora, numa sessão, né? Não precisa ir para um laboratório. Basicamente a diferença é essa. A cerâmica, ela tem... Você precisa... moldar o paciente, isso vai para um laboratório onde ela é confeccionada e ela volta para ser colada no dente do paciente. Basicamente, as diferenças assim, a cerâmica vai ter uma resistência maior, ela vai ter uma durabilidade maior do que as resinas. As resinas, elas precisam de mais manutenção, precisam estar sempre sendo polidas, elas podem manchar mais rapidamente com o tempo. E a resina. Né? Todos os dois materiais são excelentes. Cada um tem a sua indicação, né? Às vezes tem casos que o paciente, juntamente com o profissional, ele pode optar, olha, o seu caso pode ser feito tanto com cerâmica quanto com resina. O que
que vai entrar nesse jogo na hora de escolher. Muitas vezes também a disponibilidade financeira do paciente. As cerâmicas são mais caras do que as resinas, né? Mas todos os dois materiais têm uma excelência de qualidade. Obviamente que as cerâmicas sempre são feitas são feitas para durar muito mais do que uma resina. Dá mais problema do que uma resina? Não. É só mesmo o cuidado que tem que ter antes de colocar. Exatamente. Eu coloquei, antes de você, eu coloquei porque eu usei aparelho, aí tirei o aparelho, né? E aí aí não usei a contenção. Aí abriu de novo. Eu disse, não quero usar aparelho mais de jeito nenhum. E vai usar. Aí vou usar. Vou usar o aparelho de novo por causa dele. E aí coloquei a resina pra fechar um pouquinho aqui do diastema, que ficou, né? Eu trouxe algumas imagens. Vamos colocar. Vamos ver se a gente consegue. Eu trouxe algumas imagens de casos meus pra mostrar indicações, né? Podemos colocar. Tem indicações de pacientes com diastemas, que as lentes de contato ajudam, né? Ajudam muito a fechar. A ortodontia, muitas vezes, não é essa imagem, passa essas imagens aí, meninos, São as imagens anteriores que a gente trouxe. Então, tem pacientes que, às vezes, precisam fazer ortodontia, precisam fechar esses espaços, né? Aí, esse caso aí, veja, essa paciente, a Lívia, ela tinha um problema ortodôntico, nós fizemos o tratamento ortodôntico dela, mantivemos os espaços, porque ela tinha dentes com proporções diferentes, e a lente no final vem para fechar isso aí, né? Muito natural. Muito natural. Eu trabalho com a naturalidade, eu não trabalho com essas lentes extremamente brancas, pacientes quando chegam querendo essas brancas demais, se eu não consigo convencê-los a fazer algo mais natural, eu acabo... E tem gente que quer mesmo... Tem demais, tem paciente que chega lá e fala assim, eu quero da cor dessa xícara aqui. Não, gente, pelo amor de Deus. Olha, aí já um paciente que chega, por exemplo, ali em cima, ó, ela é um caso de retrabalho, né? Em cima o paciente tinha lentes feitas de resina composta. Então você vê, ó, cada uma tá de um jeito, cada uma de uma forma, um tamanho diferente, e a gente com lentes de contato de cerâmica, a gente conseguiu equilibrar, dar um formato mais harmônico, alinhando o sorriso. Mas os dentes deles estavam saudáveis, né? Só foi apenas realmente... Removemos as lentes e fizemos novas de cerâmica. Entendi. É isso mesmo. Olha aí já é um outro caso. Por exemplo, aí é um caso que acontece bastante, são pacientes que têm... um problema chamado manchamento por antibiótico, por tetraciclina, né, principalmente. Existe uma classe de antibióticos que mancham os dentes. Hoje esses antibióticos não são mais tão utilizados, mas foram muito utilizados nos anos 80, anos 90. Então eles deixavam os dentes assim, ó, extremamente manchados. Aquela mancha não sai com clareamento. Então nesse caso você tem que, só o paciente querendo mudar a cor dos seus dentes, você tem que fazer lentes de contato. Então ali eu já tinha cimentado as da frente, agora eu estava colando as de trás. Então antes de colar tenho essa foto para mostrar como a faceta de cerâmica consegue bloquear aquela cor. Nossa, mas era bem Nesse feio. caso aí, só cerâmica vai conseguir bloquear essa cor. Nem resina, muito difícil você conseguir com resina. A resina é um pouco mais translúcida. Mais translúcida, né? E aí você não vai conseguir, né? Nossa, gente, é impressionante, né? Ó, e assim, é a gente ter cuidado realmente para o que a gente vai... o profissional que a gente vai buscar para poder nos dar esse suporte, né? Sem dúvida. Buscar um profissional qualificado, né, que tenha formação, que tenha casos, né? Eu sempre digo assim, olha, quando você for num dentista, peça para ele mostrar os casos. Hoje todos os dentistas têm o hábito de fotografar, né? Fotografam muito, a gente fotografa muitos casos, os antes e depois, até para muitos dentistas dão aula. Eu, por exemplo, sou um dentista que dou aula, tenho na minha clínica uma clínica escola, onde a gente faz cursos para dentistas, então tudo que eu faço é bastante fotografado. Então peça para ele mostrar os casos dele, não casos de internet, os casos dele, para você sentir segurança, né? Uma outra coisa importante que é sempre bom falar é assim, a odontologia estética, hoje ela permite que antes, na maioria dos casos, antes de você botar a mão no paciente e realmente tratar o paciente, você consiga mostrar na boca dele um protótipo daquilo que você vai fazer. A gente chama isso de mock-up, né? Então,
peça para o dentista, olha... Hoje a tecnologia está muito presente, pode proporcionar isso, né? É muito tecnológica a odontologia hoje, né? Existem muitos recursos digitais, mas também que podem... A gente consegue... Hoje tem impressoras 3D, a gente consegue simular o sorriso antes no computador e leva para a boca do paciente antes um protótipo que ele vê, ele vai ver. Olha, é isso que vai ser, é essa cor, é esse formato, é esse tamanho, né? Não há aquela coisa de uma aposta no futuro. Antes você tinha que confiar no dentista, sentava lá, abria a boca e esperava que ia sair. Hoje não. Hoje a gente consegue, antes de iniciar o tratamento, ver tudo como vai ficar. Né? Isso é muito importante, viu, gente? Ó, tá aí, gente, é os cuidados que a gente trouxe. Mais um alerta, né, Luiz, que eu quis mostrar pra vocês aí de casa também. E, claro, você também, quando for procurar um profissional, procure um profissional que possa te trazer a credibilidade e a segurança pra você depois não ter que refazer um tratamento. E algo que é sonhado, né, Luiz? É tão sonhado. Sonhado e o custo, né? A pessoa tem que gastar de novo. Exatamente. As pessoas às vezes fazem esforço pra fazer aquele tratamento, não sai como elas querem, depois ficam frustradas, né? É verdade. Tem que gastar novamente pra fazer isso, é muito chato. É muito chato, é muito chato, é muito trabalhoso. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, por você estar aqui junto com a gente, tá? Você pode acompanhar esses e outros casos também pelo Instagram do Dr. Luiz Gustavo, tá? Coloca aí o Instagram do doutor pro pessoal de casa acompanhar e também esclarecer alguma dúvida ou pergunta que você tem aí também junto Não é de mais casa. esse, mudou. Ah, mudou? É dr.luizgustavo.odontologia. Ah, melhor, gostei. dr.luizgustavo.odontologia. Tá aí, gente, doutor.luizgustavo, já vai aparecer. Quando você colocar doutor.luizgustavo, já aparece, você vai ver aí, acompanhar esses e outros casos, como ele falou aí, pra você, claro, ir atrás de um profissional que possa lhe dar a segurança de um sorriso muito mais bonito. Luiz, obrigado. Obrigada.